Sejam Glória. muito bem-vindos. Estamos gravando e nós estamos aqui no Double C, como a gente decidiu apelidar essa dobradinha aqui. Eu sou a Camila Santos, apaixonada por experiência do cliente, neurociência, e pela minha parça, Carol. Carol, se apresenta aí. Obrigada pelo convite. Eu sou Carol Viegas, apaixonada por comunicação, também curto neurociência, sou uma entusiasta no assunto. E aí, conversando com a Camila, nada mais justo do que a gente unir essas duas paixões que fazem total sentido no Dia do Cliente. Exatamente. E acho que mais do que dia, né, Carol? O mês todo, assim, para ser celebrado. E a gente ficou pensando aqui nos bastidores como é que a gente ia puxar essa nossa conversa. E a gente decidiu que íamos começar falando sobre por que que esse dia existe, né, Carol? Nada mais justo, né? Até porque existem três datas, e aí tô só dando um spoiler aqui do que a Camila vai falar. Show de bola, show de bola. Antes de falar sobre o dia do cliente, então, como a Carol já deu aí o spoiler, né, para atender as expectativas aqui, a primeira data em que a gente fala sobre clientes ao longo de um ano é no dia 15 de março, que é o Dia do Consumidor, que é uma data mundialmente conhecida, então muita gente aproveita para reconhecer os seus clientes, para fazer ofertas, para fazer promoções e se aproximar deles. A data Dia do Cliente, olha que coisa curiosa, né? Ela foi criada em 15 de setembro de 2003. Então, se a gente olha, não é tão longe, né? É logo ali. E essa iniciativa foi criada por um gaúcho chamado João Carlos Rego. E a ideia dele era criar uma celebração que se aproximasse dos consumidores, a fidelização, empresas, e celebrasse muito essa data, né? Vem se tornando uma data de grande relevância para o mercado. E aí vem a terceira data, porque o pessoal deve estar falando, tá, do consumidor e do cliente, que terceira data é essa, né? O tema experiência do cliente tem crescido muito ao longo dos últimos anos. Lembro que eu compartilhava com a Carol lá em 2015 do quanto não faltavam cursos, do quanto não tinha lugar onde encontrar muito. A gente fez um grande evento de experiência do cliente, mas não tinha muito onde beber essas fontes. Logo, o Ministério do Trabalho também não tinha como se atentar a novas profissões. E o que aconteceu ao longo dos últimos anos é que em algumas empresas, algumas pessoas começaram a receber processos, né, ações judiciais e tudo mais, porque não estava ali no descritivo da vaga. E quando essas pessoas foram olhar, a real é que não, o Ministério do Trabalho não tem uma vaga que exatamente fale sobre CX ou CS. E felizmente, nesse ano, 2023, aconteceu um marco, que foi no dia 15 de julho, nós conversamos, nós fizemos uma reunião bastante longa, né, com profissionais renomadíssimos do mercado, tipo Cláudia Vale, Euriale Voidella, Diego Malta, todos batemos lá e passamos assim uma manhã inteira validando, né, as diferenças entre sucesso, experiência e por que isso merecia uma CBO. E curiosamente, Carol, isso aconteceu no dia 15 de junho e eu acho isso muito legal porque fica a exatos 90 dias do mês de março e a exatos 90 dias do mês de setembro. Então é como se fossem três grandes datas muito bem espaçadas. Foi uma coincidência, mas uma coincidência muito, muito metódica aí para quem trabalha com a experiência do cliente. E esse é o nascedouro dessas três datas, que são datas incríveis para a gente aculturar colaboradores sobre a importância da experiência do cliente e lembrar os nossos clientes o quanto eles são a nossa razão de existir, né? Mas acho que a gente tem que ir um passo atrás, aí eu vou jogar a bola para ti, Carol, do por que que experiência importa, né? Eu vou ficar celebrando uma data sem saber por que que ela importa, né? Sem refletir sobre isso. Queria que você falasse a respeito. Bom, para a gente começar a falar de experiência do cliente, a gente pode começar pensando em nós, enquanto clientes, o quanto a gente se sente feliz quando nós somos tratados de uma forma especial, de uma forma incrível, e o quanto nós ficamos frustrados. Quando a forma de atendimento ela é dura, brusca, ou então nós precisamos buscar por isso e temos uma resposta truncada. E acho que a experiência não para aí né? Essa é a ponta onde a gente, enquanto cliente, sente. Mas ela começa muito antes, ela começa dentro de casa. E onde que isso encontra com a comunicação? Em como eu expresso isso. Então, primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender é a diferença entre a experiência do cliente e o atendimento ao cliente. A experiência está muito mais relacionada ao momento de compra, enquanto o atendimento está mais relacionado a quando eu tenho um problema e como isso é resolvido. Quando a gente pensa em comunicação, o primeiro lugar que a gente tem que comunicar é dentro de casa. Se o santo de casa não tiver comprado aquela ideia, não estiver encantado com aquilo que ele está fazendo, a experiência do cliente fatalmente será impactada. E será impactada sempre de uma forma negativa. Então, quando você é recebido com um sorriso,
a partir daí, a sua experiência já começa diferente. Porque o sorriso traz empatia, traz uma abertura, e o cliente que chegar, até o cliente armado, ele começa a ficar desarmado e aberto àquela experiência. A comunicação precisa ser muito clara dentro de casa para que cada um saiba o seu papel dentro da experiência, dentro da jornada, para que eles entendam a importância e a relevância do que eles estão fazendo. Porque não adianta fazer de qualquer jeito, montar aqui um site de qualquer jeito, onde a pessoa não encontra informação. A experiência fica impactada. O Agora, se bendito, eu onde é que tá o 0800, né, Carol? Onde é que tá o 0800? Ninguém nunca encontra, coitado. Não, e principalmente agora, né, que cada vez mais surgem tecnologias novas, formas novas de fazer as coisas de forma rápida. E a minha mãe não quer saber de entrar num site se ela pode fazer uma ligação. Para ela é mais rápido, para ela é mais confortável. Essa jornada para ela é a mais adequada. Então, dentro de casa, a partir do momento que a comunicação ela é muito boa para que todos entendam os processos, isso reflete na ponta, na hora que eu, você e todos nós que somos clientes de alguma forma, vamos até uma loja, entramos no site, fazemos uma compra de forma fluida. E para essa compra acontecer de forma fluida, quanto mais intuitiva, melhor. Aí, trazendo um pouco daquela questão, né, da entusiasta em neurociência, a gente sabe que o nosso cérebro ele tem um número limitado de decisões para tomar durante o dia, e quanto menos energia ele gastar, melhor, porque aí ele consegue se proteger para um momento onde ele precise garantir nossa sobrevivência. Então, quando a gente pensa nisso, quanto mais intuitiva essa jornada for, quanto mais curta ela for, melhor, porque aí o nosso cérebro, ele não perde tempo, né? Entre aspas, ele não perde tempo e gasta energia desnecessária. Até porque se ele tiver que gastar essa energia, ele vai desistir de fazer essa compra. Então, acho que é importante a gente pensar numa comunicação, num desenho, numa usabilidade que seja fluida para o cliente olhar e falar: putz, eu preciso disso agora. E conseguir fazer a compra da melhor forma possível. E não gerar o bendito carrinho abandonado, né? Que a gente vê tanto por aí. E eu aposto que você que está nos ouvindo, nos lendo, já abandonou algum carrinho. É porque não era tão ágil quanto a Amazon, por exemplo, que são 2 cliques e você efetua a compra. Às vezes você tem um estoque de livros. Aliás, curiosidade, Carol, você é da estocadora de livros? Do tipo, tenho Sim, 50 livros que nem li ainda, mas se alguém recomenda um, você dá 2 cliques e compra na Amazon? eu sou estocadora de livros, mas eu leio todos. E aí, os Ah, livros que eu gosto, eu fico brigando com a Amazon, porque os 2 cliques, eles não permitem que eu compre um número X de livros. Até por uma questão de estoque, por procura, demanda. Eles têm ali alguns critérios e eles só permitem que você compre o mesmo livro X tempo depois. Então, eu sou a pessoa que, putz, recebi uma referência, eu vou abrir, vou pesquisar, dependendo do valor, já vou comprar. E se eu gostar, eu recomendo, e dependendo do livro, eu mando para a pessoa. boa, boa. Aliás, Carol, importante, vai pensando aí, eu vou falar aqui sobre um conceito que acho que casa muito com o que você falou, mas vai pensando aí em livros que a gente pode indicar para que as pessoas vejam, né, para que elas leiam, para que elas deem os 2 cliques delas e consigam acessar esses livros legais que podem ajudar a pensar em comunicação, a pensar em cultura centrada no cliente, a pensar nessas coisas todas. E até você falou aqui do colaborador, que se ele não tiver comprado, e aí a gente já iria até para outro tema, né? Experiência do Sim. colaborador. Então, pensa também se tem aí alguma coisa, enquanto eu vou comentar um pouco. Tudo que você falou, né, de comunicação, de experiência, dos processos, das tecnologias, tudo isso Martin Lindstrom, eu vou dar uma dica de livro aqui. Ih, gente, já cortei a fileira, né? Vou dar uma dica de livro, que é A Lógica do Consumo. A Lógica do Consumo, eu tive aula com o Lindstrom, tive a alegria de fazer pós-graduação com ele, e ele fala muito sobre smashable brands, que são as marcas que quanto mais quebradas, mais interação. Pode parecer uma coisa meio maluca, né? Quanto mais quebrado, mais inteiro. Ele não está querendo dizer sobre marcas falhas, sobre marcas quebradas no sentido de erro, mas sentido de quebradas do tipo, como eu toco a visão, como eu toco a audição, como eu toco o paladar, como eu toco o tato, como eu toco o olfato. E muita gente, a pergunta que me fazem às vezes quando é um e-commerce ou é um site, né, um software as a service e tal, a pessoa fala assim, mas eu não tenho como tocar, será que não tem? A gente não está falando sobre o teu produto ou o teu serviço, nós estamos falando sobre o que você pode agregar na vida do cliente, é sobre a visão do cliente. Então, tem uma série de coisas que nós podemos fazer sim. Vou dar alguns exemplos aqui para a gente se inspirar. Se eu vou a um hotel
Eu chego lá, a obrigação, o processo deles é me dizer qual é o meu quarto, qual é o horário da refeição, qual é o horário do check-in, check-out, essas coisas. Mas ela pode me perguntar sobre você veio a trabalho ou a lazer? E se eu disser a lazer, me indicar os principais parques, me dar cupons de desconto, que são coisas que não tem nada a ver com o negócio dela, mas corroboram para mim. E o que que eu posso fazer? É a gente pensar, será que e hoje de manhã eu estava tendo uma conversa muito interessante com uma companhia que ela dizia, poxa, como é que eu posso fazer com que... É um produto que quando chega na casa do cliente, ele precisa ativar. Se ele não ativar, não começou a relação. E muitas vezes a pessoa ativa o concorrente antes desse produto chegar em casa. Esse é o cenário, tá? E isso porque demorou a entrega e tudo mais. E eu comentava com ela que nós temos mais uma oportunidade de trazer o cliente para o jogo. Por que não colocar, por exemplo, uma mensagem conversacional dentro dessa carta que entrega esse produto, dessa embalagem? Ou por que não? Eles me disseram que eles têm um cheiro, né? Um marketing olfativo. Por que não colocar o cheirinho naquela embalagem? Quantas mais coisas eu posso criar, né? Eu posso inventar e eu acho que a gente às vezes esquece de ser criativo. Nossos pais fizeram, né? Não, não pensa isso, não mexe com isso. E a gente deixou isso de fora. Mas isso faz com que a gente perca muitas oportunidades junto aos clientes, porque mais de 80, de acordo com o Lindstrom, eu sei que tem outros neurocientistas que jogam esse número ainda mais para cima, mas mais de 85% das nossas decisões são emocionais. Então, como eu vou deixar de fazer só o que é viável? Não vou fazer só, vou fazer assim porque é o viável. E eu vou trocar o V de viável pelo L de lovable. Como eu vou fazer as coisas de forma amável? Eu mudar essa mentalidade um pouquinho. E uma das coisas, Carol, que eu queria que você comentasse demais, eu assisti uma vez um TEDx que eu adoro, de um cara chamado David J.P. Phillips. E ele conta sobre o poder do storytelling. E ele diz que eles fizeram um experimento, compraram vários itens de $1, né, de 99 cents e tal, e contrataram escritores para atribuir histórias a esses elementos. E uma cabeça de cavalo de plástico, por exemplo, foi vendida por mais de $60 ao atribuir uma história. Então, o storytelling impacta muito essa jornada muito fluida e muito encantadora de clientes. Queria que você falasse sobre esse storytelling, tanto para dentro, para os colaboradores, quanto para fora, nessa data tão especial que é mês do cliente. Acho que a primeira curiosidade é por que que a gente gosta tanto de história e história, né? Seja ela fictícia ou real. Acho que estudando neurociência, a gente sempre aprende que nós temos um cérebro velho para um contexto novo, e no nosso cérebro velho, no final do dia, as tribos se reuniam para contar histórias. A maneira delas, mas elas contavam histórias, e isso veio junto conosco ao passar do tempo. E hoje, quando a gente ouve uma história, é completamente diferente de você chegar falando: olha, eu vendo tal produto. Porque quando você fala eu vendo tal produto, você fala, legal, mas fulano também vende, ciclano também vende. E quem mais vende de forma legal, mas que conta essa história de uma forma diferente? Eu vou dar um exemplo. Eu não bebo uísque, mas há mais de 13 anos, a Red... Ih, gente, ó, fugiu até o nome do uísque. Eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Eu também não bebo, gente. Então, não bebo uísque. Pode me chamar para beber outras coisas, mas uísque eu não bebo. Red Mas eu Label, vou. talvez? Porque você Red mencionou. Label. Saiu um R aí, talvez. É isso, do Keep Walking, né? Isso. E aí eles fizeram um comercial de mais de 5 minutos, se não me engano, tem 11 minutos, onde é um escocês passando por uma trilha e ele vem contando a história de como surgiu a marca. Então ele conta do fazendeiro, como que ele expandiu, por que que ele teve aquela ideia, como que isso passou de pai para filho, como que isso foi de pai para filho de novo, chegando em quatro gerações, como que eles criaram novos produtos, como que eles expandiram esses produtos para o mundo, e aí por que que continua Keep Walking? Johnny Walker Keep Walking. Por que que manteve essa logo e ela tá tão viva nos dias de hoje? Então, eles contaram uma história. A gente conhece os porquês, as razões, tudo mais. E aquilo que faz sentido só para a marca, começa a fazer sentido para nós também. Então, eu acho que o pulo do gato é justamente entender que a conexão, ela tá ali no que é relevante para o outro. A mensagem, ela só é compreendida quando o que é relevante para a Carol chega na Carol. Então, eu acho que as marcas precisam olhar para o storytelling dentro de casa, para que dentro de casa o colaborador pense: putz, eu faço parte dessa história, eu estou construindo junto essa história. E quando ela chega no cliente, o cliente fale: nossa, isso tem tudo a ver comigo.
Isso é minha cara. Eu sou assim com a Coca-Cola, por exemplo. Existem estudos que comprovam que a Pepsi é mais gostosa que a Coca-Cola nos primeiros goles. O nosso cérebro reage melhor, ele fica mais feliz. Ao mesmo tempo, quando eu sei que eu tô tomando Pepsi, eu já não fico tão feliz assim. Enquanto quando eu tomo Coca-Cola, sabendo que é Coca-Cola, minha felicidade vai lá em cima. Por quê? Porque a Coca-Cola, ao longo do tempo, conta histórias emocionais e que fazem sentido para a maioria das pessoas. Porque quando a gente vê um copo de gelo com líquido preto, primeiro nome que vem na nossa mente não é Pepsi, é Coca-Cola. Então, é a forma como ela contou essa história ao longo do tempo, para mim e para todas as pessoas, que faz sentido. Então, a Coca-Cola aparece em momentos de comemoração, de celebração, reuniões em família. No final do ano, não tem nada mais expressivo do que aquele caminhão vermelho ou os bonecos de urso. E a gente não precisa ler Coca-Cola, a gente sabe que é Coca-Cola. Então, o storytelling tá. O segredo do storytelling é esse. É eu entender enquanto marca o que eu preciso contar dentro de casa para que a pessoa saiba que ela faz parte daquela jornada e como que eu faço isso ganhar sentido também para quem está fora, para quem vai me consumir, seja eu um produto, um serviço, seja eu um negócio B2B. Como é que essa pessoa vai ouvir sobre mim e falar, cara, faz todo sentido. Esse ponto de conexão vai existir. Para a partir daí a gente começar a pensar em experiência, no quanto isso é importante, no que a gente pode agregar em termos de pequenos gestos. Assim como você comentou, não faz parte do trabalho da recepcionista no hotel saber se você está lá a lazer ou a trabalho. E se ela souber essa informação, ela também não tem a obrigação de te recomendar alguma coisa para você fazer no seu lazer ou se você for a trabalho. Mas é um detalhe que faz a diferença. E Uhum. aí vem aquela questão, né? E aí você pode até falar com mais propriedade do que eu, que a experiência do cliente ela acontece no detalhe, naquilo que a gente não está esperando. A gente não está esperando que, de repente, chegar num lugar, ser recepcionado super bem, ter um problema na comida. Isso a gente não está esperando. E é algo que frustra. Mas, ao mesmo tempo, quando isso acontece e a empresa pede desculpa, pergunta o que ela pode fazer para melhorar sua experiência, te convida a sentir que eles estão preocupados genuinamente com você, isso traz uma experiência positiva. A gente reverte. E a mesma coisa acontece quando eu chego na Disney, né? E a Disney não precisa ter parques no Brasil, mas todo mundo se relaciona com a Disney de alguma forma e de uma forma positiva. Tem gente que vai nas corridas, assiste filmes, compra brinquedos, leva em experiências, né? Tá rolando agora uma peça da Disney em São Paulo. Então, todos esses pontos de contato são com a Disney. E eu não estou necessariamente indo na montanha-russa, abraçando o Mickey, mas eu tenho essa relação bem estabelecida. Fantástico, fantástico. E você me lembrou também de um livro, Carol, que justamente ele fala sobre o poder dos momentos e faz alusão a essas signature moments, que são esses momentos em que eu Uhum. vou enxergar algo que Martin Lindstrom chama de small data, que são os dados relacionais. Não precisa ter todos os dados no teu CRM para você conseguir encantar alguém. Eu e Carol tivemos a alegria de trabalhar juntas em uma empresa de eventos executivos e nós percebíamos muitos momentos, signature moments, que poderiam existir, que ninguém tinha nos pedido, ninguém muitas vezes nem tinha o investimento da liderança, mas que nós encabeçávamos isso, né? Então, aniversário de algum executivo, por que não escrever uma cartinha à mão e entregar um chocolate? Se eu descobrir que é aniversário, ele está lá trabalhando no dia. Então, também não é obrigação. Acho que as melhores coisas mais incríveis acontecem quando não é obrigação. É quando é algo, é o over-delivery e a gente tem que ter sensibilidade para enxergar o outro, que eu vejo que muitas vezes a gente está num mundo em que minha responsabilidade é falar, mas não necessariamente eu tô ouvindo para entender. E tem uma frase que a Carol me trouxe e que até hoje me marca muito, que ela não sei de quem ela pegou, ela vai poder dar a devida autoridade, aí eu sempre uso, que diz que o responsável pelo entendimento da mensagem é quem emite. Às vezes a gente acha que o cliente perdão da palavra, tá, gente? É burro, não entendeu direito como usar, ou que algum colaborador, né, tipo, é ignorante, mas quem tem que se adequar a como eu vou passar essa mensagem sou eu, né? Essa pessoa aqui. E o legal, falando sobre o poder dos momentos, só para a gente arrumar aqui para o nosso desfecho, né? Dicas de livros e mensagem final, tem dentro desse livro O Poder dos Momentos, tem uma história de uma criança, né? De uma família, que eles passaram uma temporada num hotel na Flórida, num resort. E quando eles voltaram para sua casa, eles perceberam que tinham esquecido a girafinha.
da criança. E essa girafinha era muito importante para essa criança. Então a criança começou a entrar em desespero à noite, chorar, e essa criança nem dorme, né? E o pai disse: Olha, filho, não fica chateado. Na verdade, a girafinha, ela decidiu passar alguns dias a mais de férias. E nisso o pai já estava ligando no hotel, falando: pelo amor de Deus, procura a girafinha, porque ela é cara, porque não tem em outro lugar, só tem essa, não sei o quê, é de estimação, tem um rasgo ali, o furo, sabe aquelas coisas que você já indica que tem que ser aquela, que não adianta eu ir na loja e comprar outra? E esse pai pediu um favor, falou assim: Ai, posso te pedir uma gentileza também? Eu tenho certeza que nós esquecemos aí no hotel, mas quando você encontrar, você consegue só mandar uma fotinho da girafa aí na recepção? Porque eu falei pro meu filho que a girafa tinha passado mais dias de férias, então ele vai ficar frustrado se ele não ver pelo menos uma foto dessas férias da girafa. E o colaborador acolheu aquela frase e falou: Ok. Só que o colaborador foi além, ao invés de só executar essa atividade que o pai pediu, ele tirou várias fotos da girafinha em vários cenários, tá? Então colocou a girafinha com óculos na beira da piscina, colocou a girafinha olhando as câmeras de segurança, colocou a girafinha no spa, colocou a girafinha com roupão e mandou um book para esse cliente. Esse cliente ficou em êxtase, então ele publicou nas redes sociais, isso viralizou. Então resgatar esse nosso poder de enxergar o outro, de enxergar o que pode fazer sentido para o outro, de como ele tinha dores ali enquanto pai, e de entregar uma solução amável em cima disso que precisa ser enxergado, né? E aí, Carol, devolvo para você e já para a gente rumar para a parte de indicações de livros e moral da história desse nosso bate-papo aqui, né? Acho que a moral da história é a gente contar o quanto nós ficamos felizes quando a nossa experiência é positiva, o quanto nós gostamos que os nossos problemas sejam resolvidos junto com a marca, e principalmente o quanto os detalhes fazem a diferença. E aí você falou de dicas de livro, tem um livro que eu adoro recomendar, que é Eu Compro Sim, mas a culpa é dos hormônios. E se você não viu, corre lá no Instagram da Camila, porque eu sei que ela indicou esse livro, junto com outros nomes. Mas esse livro ele é bacana por vários motivos, e um deles é ele explica os porquês daquelas decisões naqueles momentos e contextos. Como que nós somos induzidos, e aí a Camila comentou um pouco dos cinco sentidos, né, que a neurociência mostra que como ativar os cinco sentidos é importante nessa jornada de experiência. E esse livro fala justamente sobre isso. E aí ele vai dando dicas, principalmente para as mulheres. Eu confesso que eu li algumas dicas e falei assim, bom saber, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro, porque são dicas de como a gente pode tornar a nossa experiência melhor e maior, quanto marca e enquanto cliente. Acho que essa é a principal dica que eu tenho para dar. E quero felicitar a todos nós, né, que somos clientes, que temos ali nossas marcas do coração, e aproveitar para deixar um recado para as marcas que ainda não conquistaram os clientes, que é buscar conhecimento, buscar formas de encantar o cliente interno, mostrar para ele o quanto a presença dele faz sentido e faz diferença, para ele levar isso para o cliente que chega ali na ponta, que quer ter uma experiência bacana, que quer conhecer a sua marca. Às vezes eu só ouvi falar e a minha experiência pode ser infinitamente melhor do que de quem me recomendou. Então, acho que essa é a minha mensagem final. Eu fiz até um aplauso aqui, gente. Vocês não viram, mas fiquem aí com um aplauso para essa fala da Carol. E eu vou só complementar dizendo que o cliente. Muitas pessoas me perguntam assim: ah, mas você fala sobre a experiência do cliente. Ah, isso aí é para grande empresa, né? Ah, isso aí é só para quem é B2C. Ah, isso aí. Gente, se uma empresa tem um cliente, ele tem que se preocupar com esse cliente. E não existe empresa se não existe cliente. Então, logo, a experiência do cliente é para todo mundo. E o encantamento, as coisas incríveis, os processos ágeis não são só para empresas como Disney ou como Coca-Cola, é para todo mundo. Cabe a você estar com a mente aberta e aceitar isso, ou, né, não sei como será o futuro aí da tua empresa. Tome cuidado, tome cuidado. Os próximos passos podem não estar, não ter chão para você pisar, né? É meio catastrófico, mas é verdadeiro, né? Porque o cliente dita o ritmo de como ele quer as coisas. E na neurociência a gente também fala muito de quanto tudo muda, né, tudo que muda fora impacta o nosso interior, e tudo que muda dentro impacta o exterior. Por exemplo, se durante a pandemia muitas pessoas tinham medo de fazer compras online e começaram a fazer compras online e foram bem-sucedidas, a tendência é que essa pessoa continue fazendo uma série de compras online. Logo, ela tem essa expectativa com relação ao mundo. Ah, mas era só compra de comida. Não, pode ser que ela tenha destravado para comprar roupa, calçado,
pedidos recebidinhos, pagos, uma série de coisas, e ela vai mudar a forma dela interagir. Por isso que a Carol falou aqui para a gente ser eterno aprendiz, né? Continuar sempre muito aberto, muito mergulhando em conteúdos, e isso é verdade, porque se eu deixo de aprender, eu perco a crista do momento. O que está acontecendo e como isso pode impactar as percepções do meu cliente sobre o futuro. Eu dei algumas dicas de livros aqui durante o nosso bate-papo, né? Mas acho que reforça a lógica do consumo, reforça isso que a Carol falou, né? Do como por cima, mas a culpa é dos hormônios. E eu acho que nada acontece muito bem se a gente não faz a experiência do colaborador muito legal. Então eu vou recomendar um e o outro eu vou pedir para que a Carol me ajude com o nome que eu não lembro muito bem, mas é muito maravilhoso. O primeiro que eu indico é O Jeito Harvard de Ser Feliz, porque ele fala sobre os pilares da felicidade e como a felicidade traz mais resultado, né? E lá ele mostra alguns dados bem reais, né? Que pessoas felizes chegam a ser até 31% mais produtivas, chegam a vender até 37% mais. E Carol me presenteou com um livro da felicidade. Agora eu não lembro qual é o nome dele exatamente. Carol, se você tiver, seria muito legal indicar para o Eu pessoal. tenho, eu tenho A Ciência da Felicidade, porque nesse livro ele fala sobre motivação interna e da onde vem a nossa motivação, né? E muitas vezes a gente pensa, ah, vou bonificar, fulano vai vender tanto e vai ganhar X% em cima. E aí, nesse livro, ele vai desmistificando várias coisas e com vários estudos comprovando que quando as pessoas elas são convidadas a fazer parte daquela história, elas conhecem o propósito e isso casa com os valores delas, elas fazem muito melhor do que se elas estão recebendo por aquilo. Porque o Uhum. fato de você ter uma motivação externa, ela acaba impactando de forma muito pequena quando é uma motivação interna. É algo que eu acredito que eu quero, que eu vou e faço. Né? Uhum. Então, a ciência da felicidade traz esses mitos e verdades sobre o quanto o dinheiro impacta, o quanto aquilo de fato soma, fala sobre a experiência do colaborador e como que a gente desperta esses gatilhos de motivação interna, de relacionamento, de envolvimento da pessoa dentro da jornada. Fantástico, fantástico. Gente, e esse foi o nosso primeiro Double C, né? Deixa aí seu comentário, se você estiver lendo, deixe seu comentário. Se você estiver ouvindo, deixe também aí todas as suas percepções para que a gente saiba se faz sentido fazermos outras conversas como essas. Essa aqui é uma edição que Carol me provocou. Falei, nossa, vamos fazer, acho que pode ser super legal. De edição celebração, né? Do mês do cliente, e eu fico muito feliz de fazer isso com uma das minhas melhores amigas. Então, Carol. Gratidão infinita pelo nosso bate-papo e espero que o pessoal goste, né? Sim, e acho que só para finalizar e endossar esse seu pedido de dicas, comentários, críticas, deixa também ali a dica do que você quer ouvir, né, em termos de comunicação e experiência, que tipo de Uhum. casadinha a gente pode fazer pensando nesses dois temas. Exatamente. Tem um momento sempre pedido, né? Aquele momento em que a gente não é blogueira, mas a gente tem que fazer esse pedido. Gente, sigam nas redes sociais, Carol Viegas, Camila Santos. Na Camila Santos é mais fácil de achar como Camix, né? Então, gente, sigam a gente, que a gente vai amar sempre ter trocas com vocês. É isso. Muito obrigada, gente. Obrigada, pessoal, e até a próxima.